Olá, a gente está aqui hoje para mais um videocast do projeto Soja Brasil para a gente falar um pouco mais dessa safra 23-24. E quem está aqui com a gente para conversar, para fazer um balanço, falar dos desafios e, claro, já falar um pouquinho da próxima safra é o nosso comentarista Miguel Daúde. Bem-vindo, Miguel. Obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui com você. Bom ter o Miguel aqui para falar desse fechamento dessa safra, mas antes vamos começar falando justamente desse balanço da safra 23-24, vários desafios, sobe e desce, aí o produtor enfrentando problemas. Fala um pouquinho para a gente quais foram os principais desafios. Bom, é importante, Kelly, nós salientarmos que o ciclo agrícola ele é longo, não é um ciclo curto que você, eu vou fazer, já está tudo ali, você faz e tem a oportunidade. O ciclo da soja, entre o planejamento, colheita e tal, leva quase 10 meses, né? Então, quando você começa a planejar a sua safra, você tem uma condição de preço, uma condição de clima, você tem tudo ali um cenário, então você investe. E no transcorrer da safra, né, que começa com o planejamento e termina, né, você colhendo, muitas coisas ocorrem. E essa safra 23-24 foi uma safra marcada por isso, por uma questão de clima, né, que nós tivemos alterações, principalmente no estado mais produtor, né, com maior produção, e também tivemos os preços, que os preços começaram a se ajustar para baixo em decorrência das taxas de juros nos Estados Unidos. Mas você falou aí justamente se ajustar. Na realidade, o produtor se acostumou com aquele valor mais alto e acreditou que ele ia ficar naquele patamar e subir mais? Ou realmente é normal voltar a se ajustar a esse valor? Bom, aqui eu vou fazer uma crítica ao produtor, né, se você me permite. Não é uma crítica, é uma observação. O produtor é um ser humano como todos nós, né? O que ele tem? Ele, muitas vezes, ele é regido pela ganância, por aquilo que ele acha que vai acontecer, porque ele entende muito, né, do seu negócio. Se ele ouve alguém dizer, olha, a soja vai cair, ele diz assim, não, esse rapaz aí, esse analista não entende. Entende aquele que diz que a soja vai subir. Porque ele é movido pela expectativa. E muitas vezes ele perde a racionalidade nas tomadas de decisão. Então é importante você ter, né, coerência, né, que seria a questão emocional entre você ouvir um lado, ouvir o outro, ter a sua conclusão e fazer. Então, o problema do produtor é esse. Eu não vou vender porque vai subir. Aí cai, não, mas eu preciso vender. Então, essa administração, ela tem que estar desprovida da parte emocional. É um negócio, e negócio você age com racionalidade. Então, muitas vezes isso. Né? Você falou do planejamento. O produtor faz um planejamento lá no início, mas ele tem que entender que ao longo da safra ele vai ter que mudar esse planejamento também. Sim, depende muito. Por exemplo, você vai comprar semente. É ciclo curto, ciclo longo. Tem coisas que você não consegue mudar. O insumo que você comprou, né? A safra, por exemplo, 24-25, o produtor, muitos, começaram já não querendo comprar. Por quê? Porque estão com problemas de dívida, de custo, não vender a sua safra, aí vem o problema da armazenagem, aí vem o custo de frete, vem clima para tirar. Então é muito complicado. Então quando você planeja uma safra, o importante, diante de um cenário que nós estamos vivendo no mundo e no próprio país, é importante você tomar uma decisão em que você sabe que você vai ganhar. No entanto, ele não usa muito esse mecanismo. Vende uma parte, cobre os custos, espera um pouquinho, aí o vizinho dele vendeu por um pouco mais, ele vendeu por menos, pronto. Ele, não, mas eu não podia ter feito isso. Não, podia. Quer dizer, negócio é pragmatismo. Mas, enfim, o produtor, ele é bravo, ele é forte, né, com tudo isso, é a característica, né? Não é do produtor, de todo mundo, né? Nós somos assim.
Vamos falar agora um pouquinho das projeções, né, Daúde? A gente tem visto aí números desde 135 milhões aí para a nossa safra 23/24, chegando a 155, 156 milhões aí, variando muito, né, dependendo aí das análises. A Conab ali baixando um pouco mais a projeção nesse último levantamento. Como é que você avalia? O que você acredita que a gente vai ter aí de produção aí nessa temporada? Bom, primeiro a importância dessa variação de produção, né? De 135 a 155, né? Isso, o que o produtor espera? Mas se a safra for maior, o que vai acontecer? O preço vai cair. Então eu vou ter que tomar algumas providências. É um parâmetro que ele usa. Se a safra for menor, o preço vai subir. Então eu posso deixar de vender e aproveitar um preço menor. Só que isso não está acontecendo porque, apesar dessas alterações, né, de previsões, ou seja, visões diferentes de previsões, nesse momento o que ocorre? A gente tem a Argentina que voltou a produzir, ela perdeu 25 milhões, né, na safra, deixou de produzir, agora vai produzir. O mecanismo de venda na Argentina mudou, portanto, ela vai poder vender mais, a Argentina precisa de dólares. Então, a oferta e demanda mundial da soja, ela não se alterou em proporção para mexer com os preços. O que houve internamente, você está tendo uma super safra no Rio Grande do Sul e uma safra medíocre no Mato Grosso, por questões climáticas. Então, nesse sentido, essas consultorias, elas têm critérios. Por exemplo, o USDA tem um critério, a Conab, né, tem outro critério, essas outras consultorias também têm outros critérios. Mas e a sua aposta, Daúde? Você acha que vai ficar onde? Na média? O que você acredita? Eu acho que não vamos ter grandes queda, né? Vamos ficar na média aí, em função de uns 148, 149. Tá, joia. Você já falou aí de temas aí que são importantes e que a gente enfrenta todos os anos, não só nessa safra, né, Daúde, que é armazenamento. E esse ano a gente teve também a questão, justamente por causa da questão dos preços, o arrendamento. Quem fez arrendamento teve problemas, que fez geralmente arrendamento lá com preços altos e agora está tendo dificuldade para pagar. Então são dois problemas que a gente tem aqui no Brasil em várias regiões. O arrendamento hoje, quem tem arrendamento com esses preços não tem saída, né? Porque tem região que o arrendamento está 18, 20 sacas por hectare. O Mato Grosso tem área que produziu 30, 20, então não tem jeito, né? Aí é uma questão lógica. O arrendamento, como que ele se dá, né? Quem acompanha bem isso. Tem um produtor que se encheu. Ele falou, não estou dando certo, eu vou fechar tudo e arrendar minha terra. Aí tem um outro que fala, não, eu estou dando certo. Agora, por que um dá certo e outro não dá certo? E hoje, essa questão dos custos, você tem que ter precisão. Se você planejou a sua safra, comprou, tem o que você vai colher, vende uma parte, cobre os custos. E aquela receita do 30% lá de vender no início para pagar os custos agora, e depois muitos com essa questão de queda de preço, né, nós pegamos um momento muito bom, que foi a pandemia, guerra da Ucrânia. Isso tudo elevou, né? Elevou o preço e o produtor achou que isso fosse ser o novo normal para o preço da soja. E não é. E nós aqui no Canal Rural, nós alertávamos o produtor para isso. Então, tem cenários, tem expectativas que são muito subjetivas. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que dar objetividades nessas expectativas e garantir que você vai ter aí a sua lucratividade. Então, aí, mais uma vez, Kelly, impera o quê? A ganância. E agora a gente vai falar um pouquinho de armazenamento, que é um problema crônico que a gente tem no país, né? A gente já viu até estados como Mato Grosso que tem se organizado ali para tentar, até de forma privada ali, resolver esses problemas, mas a gente sabe que é preciso também a ajuda do governo aí para essa questão do armazenamento. Não existe armazenamento suficiente no Brasil aí, principalmente nesse período que muita gente também não vendeu a soja.
Exatamente. Aí a questão do armazenamento, a gente fala, pô, mas o produtor não tem armazém e tal. Mas eles têm uma dificuldade, né? Tem uma dificuldade grande. A gente que conhece, conversa muito com o produtor, sabe disso. Se você constrói um armazém, você vai ter que financiar, você vai ter custo, né? Para começar, não tem energia elétrica o suficiente para poder tocar ou dar suporte a esse armazenamento. O produtor, ele pensa, bom, se eu armazenar, investir em armazenamento, eu estou dizendo isso lá atrás, não agora. Eu vou comer uma parte do meu ganho. Então, deixa do jeito que está. E agora, o que aconteceu? Ficou premente a necessidade de você ter um estacionamento, um armazenamento. Bom, mas e agora para financiar, com juros? Como é que vai fazer? Temos que ter apoio. Então, isso faz parte de uma estratégia agrícola do governo. Não é você correr atrás do prejuízo, é você, antes do prejuízo, você ter noção da necessidade do armazenamento. Você pega os Estados Unidos, toda propriedade tem o seu armazém. Agora aqui estamos fazendo, né? Porque o que é o armazém? É um amortecedor que você pode utilizá-lo na questão do custo, do preço. Ah, eu não vou vender agora, então eu tenho armazém. Ah, eu vou vender agora, tudo bem, então eu vou vender. Então é um amortecedor na flexibilização e nas oscilações de custo. É por isso que é importante e isso o produtor já começa a entender a necessidade do armazém. Recentemente o BNDES aí liberou quase R$1,5 bilhão aí, mas ainda é dentro dessa safra esse valor. É um valor que sobrou ali, que é para socorrer o produtor. Vai socorrer? É muito pouco, né? Muito pouco. 1 bilhão para uma safra, para um produto, né? O valor da nossa safra de 1 trilhão é muito pouco, né? Então você não tem aí... Bom, é uma ajuda. Ele pode... Há uma limitação muito grande dos produtores também ter acesso a isso. Mas é uma ajuda. Enfim, eu preferia que a gente não tivesse que sair correndo atrás de socorro, né, o governo, mas sim em torno de estratégias de uma política agrícola que garantisse uma produção mais segura. Mas vamos falar um pouquinho de plano safra, então. O que você acredita que vem por aí? As regras também para ter acesso a esse plano safra? Bom, as informações que a gente tem, né, do ministro, do próprio presidente do país, é de que ele vai buscar um atendimento maior dos produtores. Mas, pelo que eu estou entendendo, é mais do pequeno produtor, né, que ele está preocupado com a inflação, né, que é uma coisa que o alimento, a produção do alimento, ela tem um peso, e ele vai incentivar, né? Agora, mas em contrapartida, as garantias, como o seguro, por exemplo, a gente já viu que ele vai cortar dinheiro do Proagro e o dinheiro que vai para o seguro, para o prêmio do seguro rural, que hoje se gastou 900 milhões quando se imaginava 2, esse dinheiro é passível de contingenciamento, diante de uma crise que estamos caminhando, né? Esse desentendimento no Congresso, com o Executivo, o Legislativo, o Executivo se aproximando do Judiciário, o Congresso, né, fazendo boicote ao governo com a aprovação de outras medidas, tudo isso prejudica o andamento das medidas necessárias para o ajuste fiscal. No entanto, o mercado já está precificando isso com essa alta do dólar e a alta dos juros. Então, nesse cenário, Kelly, eu vejo, né, uma situação bem complicada na gestão dessa questão. E eu queria que você falasse um pouquinho, justamente você acabou de falar aí do preço do dólar, né, que teve uma alta aí. Como é que você avalia, como é que você acredita que o dólar vai se comportar ao longo desse ano? Bom, eu vou aqui me permitir dar uma informação, né, que eu acho que isso não está ainda na imprensa, mas é o que pode acontecer. Porque a gente já tem, que eu saiba, informações que o governo tem um plano B para o dólar, né?
O dólar hoje, ele está aí na casa de 5,20, 5,26, muitos acham, não, mas ele vai voltar, né? Ele vai subir mais. Isso é loteria, a gente não sabe, né? O que vai acontecer nos Estados Unidos com as taxas de juros, o que vai acontecer na questão geopolítica no Oriente Médio, a gente não sabe nada disso. Se o petróleo vai subir muito em função de interrupção de algum canal de transporte. Então, é uma incógnita. Mas o que o governo pretende fazer caso o dólar venha assumir uma trajetória que coloque em risco o país? O Brasil hoje tem 380 bilhões de dólares de reserva. Né? É necessário tudo isso? Não. O Brasil precisa ter... Como o Brasil ele tem um superávit na balança comercial líquido, então significa que isso entra dólar. Então ele não precisaria ter, teoricamente, tanta reserva. Então ele pode vender 100 bilhões dessas reservas, que aí esses 100 bilhões ele arrecadaria, vamos imaginar, $500 bilhão. $500 bilhão ele esteriliza a dívida, né? Esteriliza a dívida, diminui a dívida entra em trajetória de queda, que é o que o mercado hoje não está acreditando que possa acontecer. Isso é uma estratégia que ele tem. Então, estratégia que já aconteceu em outros governos também. O Bolsonaro, o Paulo Guedes fez isso silenciosamente, vendeu 50 bilhões de dólares. Por isso que no ano de 2022, que foi o ano da eleição, a moeda ficou praticamente estável, até com uma queda que acabou ajudando a gestão econômica. Agora, e qual que é a sua avaliação? Você acredita que isso é uma saída? Eu sou a favor de vender reserva, porque o Brasil, essas reservas que estão lá, elas foram compradas com dinheiro emprestado. Então significa o seguinte, o dólar que está na reserva, ele tem a contrapartida da dívida. A dívida, vimos ontem, né, o governo já chegou a taxa de juros a 11%, que ele paga para rolar a dívida, e ele aplica esses dólares no máximo a 3%. Então, ele, com as reservas, ele ganha 3%, mais uma possível valorização, que não aconteceu, e paga 11%. Então, ele custa para o governo muito alto manter esses dólares. Mas aí as pessoas o dólar é uma garantia, que não vai acontecer nada com o Brasil. Tudo bem, eu acho que é uma garantia, mas não precisa ter quase 400 bilhões de dólares de reserva, que é uma das maiores reservas do mundo. Vende parte dessa reserva e esteriliza a dívida, né? Mesmo porque o custo dessa reserva está em torno de R$ 2,60, né? R$ 2,60 por $1. Se você vender a 5,20, olha o quanto que você vai ganhar na administração disso. Mas aí é uma questão política, né? Uma questão de dar um tapa na mesa e falar, não, eu vou fazer. E o que isso vai representar para o produtor? Vamos falar um pouquinho assim, essa venda de dólar, se realmente baixar, o que isso vai significar para o produtor? Bom, vamos lá. O produtor fala assim, bom, para mim o dólar mais alto é melhor. É mais alto para aqueles que têm a sua safra em dólar, que pode, né? Porque ele vai ter mais reais, se o dólar sobe, ele vai ter mais reais, né? Comprando. No entanto, quando você tem essa desvalorização do real, hoje, em torno de 35%, 40% de tudo que é produzido no Brasil está indexado ao câmbio. Então vai subir. Subindo tem inflação. Inflação tem o Banco Central para aumentar juros. Aumentar juros, você tem essas taxas altíssimas, né? Que nós não conseguimos baixar historicamente há muito tempo. Então, para o produtor, num primeiro momento é bom. Mas, num segundo momento, ele vai pagar pela alta de custo. Até porque já está começando aí quase uma nova safra, né? Já tem que começar a pensar na safra 24, 25. Sim, tem muitos produtores que não compraram nada ainda, porque falaram, bom, eu não vou comprar porque... Porque está sem dinheiro, né? Está sem dinheiro. E o governo, a gente vem defendendo no Canal Rural, né, você ter possibilidade de prorrogar, né, a dívida as parcelas de investimento e de custeio. De custeios, você só vai prorrogar de acordo com a legislação do Plano Safra do Banco Central. E eu queria te perguntar, você acredita que o produtor, principalmente o produtor de soja, que a gente já está falando aí dessa próxima safra, vai ter dificuldades aí para implantar essa próxima safra? Olha,
acredito que vamos ter dificuldade. Por quê? O preço da soja, que eu acho que é um fator importante no mercado internacional, ele está muito ligado à taxa de juros dos Estados Unidos. Ah, mas por quê? Porque o investidor hoje, você tem 20 vezes mais soja sendo negociada no mercado futuro do que existe de soja física, de produção de soja física. Então, você tem ali investidores que estão, de uma certa forma, especulando. E esses caras, eles não estão querendo saber. Se eles percebem que vai ter demanda, eles vão lá. Se eles percebem que não vai ter demanda, eu saio daí. Só que agora tem presidentes de grandes bancos internacionais dizendo que o juros dos Estados Unidos pode chegar a 8%. Então, eu não vou ficar investindo em ativo que eu não sei como vai ser, se a guerra vai atrapalhar, se a China vai continuar crescendo ou não, e isso tudo vai pressionar. Então, o produtor rural ele tem que entender que a condição que ele tem hoje, se ele conseguir comprar os insumos, conseguir antecipar alguma venda diante desse cenário, é o que ele vai ter que fazer. Mas eu não acredito que, pelo que nós estamos acompanhando aí, ele está retardando a compra dos insumos. Vamos falar aí um pouquinho então para o produtor aí, a gente já está quase finalizando aqui a nossa conversa. Que dica que você daria para o produtor então aí? Venda o que você pode conseguir vender agora ou segura um pouco e para a próxima safra. Quais seriam aí as dicas que você daria para o produtor de soja? Esse é um ponto importante. Bom, em primeiro lugar, você tem que ter pragmatismo, né? Em segundo lugar, você tem que deixar um pouco as suas emoções e as suas intenções de achar que o que você sabe é mais do que a necessidade que se teria, né? O que eu quero dizer com isso? É uma coisa, as variáveis que podem impactar na sua decisão, elas tem muitas variáveis que você não controla. Você não controla o dólar, você não controla o clima, você não controla o preço, você não controla o Irã, que vai atacar Israel, você não controla a Rússia, que tudo isso são variáveis que têm impacto. Então você não controla isso, esqueça isso. O que você controla? O seu custo, sua capacidade de produção e a decisão que você toma para cobrir aquele custo. Esquece o resto. Ah, mas e se acontecer isso? Bom, paciência, o importante é você não perder. Esse é o primeiro ponto, esse pragmatismo na gestão de produção. Porque a gente ouve muitas palestras, né, as pessoas, porque o Brasil é muito bom, o Brasil... Sim, eu também digo isso nas minhas palestras. Só que eu digo também como funciona a cabeça do produtor. O que ele tem que fazer, né? Não só para cima. Eu acho que você tem dificuldades. Então, é o pragmatismo econômico, financeiro e principalmente o emocional. Então, o que você tem que fazer? Pô, você já produz há 20, 30 anos. Até hoje você depende de crédito. Será que você não consegue ter independência, criar uma independência para as próximas safras? Ou seja, você ter dinheiro, como todo mundo faz. Então, o que parece é que toda vez que você chega numa safra, você não tem dinheiro. Quer dizer, a gente veio de uma safra, de safras boas. Aí o produtor não tem dinheiro. É evidente que ele enfrentou essa dificuldade, que ele tem um obstáculo que ele tem que vencer. Mas ele tem que ter isso em mente, independência para a sua próxima safra. Então, o produtor ele tem que ter pragmatismo no seu planejamento e também tem que se tornar independente de dinheiro do governo e do sistema financeiro, que é muito caro e que muitas vezes, quando você tem uma oscilação no seu ganho operacional, você não consegue cobrir. Então, essa é a dica.
Daúde, queria agradecer sua participação com a gente aqui. Obrigada, está participando aqui do videocast do Projeto Soja Brasil, falando um pouquinho dessa safra 23-24 e, claro, a gente já dando algumas dicas aí, como o Daúde falou, pragmatismo, independência e o produtor ir atrás disso para conseguir aí melhores resultados. É o que a gente espera aí, bons resultados aí para o nosso agronegócio. Obrigada, Daúde. Obrigado, Kelly, eu que agradeço e você definiu bem, né? Eu falei aqui um tempão e você definiu, pragmatismo e independência. Obrigada aí, Daúde. Um abraço para você. Obrigado. A gente se vê. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.